Fala, meus anjinhos demônios, vocês estão bom? Hoje trazendo Hamlet, não sei falar ainda o nome dele. Tava um tempinho sem trazer, mas vamos voltar a trazer. O vídeo em questão é o episódio de Steven sobre culpa. Obviamente, Steven Universe. Episódio sobre culpa, pela capa eu até imagino, eu até sei qual é o episódio em si, mas vamos logo direto ao assunto. Só baixar um pouquinho o volume. Play. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Steven Universo chamado Educação de Consciência. Esse episódio fala sobre autocontrole, depressão e de como nós devemos tomar cuidado para não nos perder nos nossos sentimentos e julgamentos, já que muitas vezes a nossa própria mente pode ser muito perigosa e nossa pior inimiga. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a Connie chegando na casa do Steven e quando ele atende a porta, ele tá carecão. A Connie entra sem prestar muita atenção e imersa nos seus pensamentos, onde o Steven até se esforça para ela perceber a mudança de visual. Meu pai falou que isso aconteceria em algum momento, mas não achei que fosse da noite pro dia. O mano ficou completamente calvo com 14 anos. Pelo menos o pai dele ficou com uma juba maneira, né? Só ganhou uma carequinha bem ilustrada em cima. O Steven acaba tendo que ser bem claro e falar pra Connie que está careca e quando ela vê, ela tem uma reação bem rapática. Steven ainda existe e revela que era só uma pegadinha. Ele percebe que ela não parece bem, mas quando vai perguntar, a Pérola chega com a Garnet pra eles começarem um treinamento de batalhas. Nessa ocasião, em específico, eles iriam treinar a fusão. Connie fica bem nervosa ao se ver nessa situação. Eles vão pro campo de batalha e após se fundirem, quando vão lutar com o robô Pérola, aparece um menino numa espécie de visão. E Estivone, a fusão deles, perde a concentração e eles voltam ao normal. Connie, muito nervosa, sai correndo e deixa todos confusos com o que aconteceu. Então Steven vai atrás da amiga pra ver se ela tá bem. Connie explica que, na escola, um garoto esbarrou nela no corredor e por conta do instinto lutador, ela se sentiu ameaçada e deu logo um mortal no menino. Na hora, ela ficou tão nervosa e envergonhada que saiu correndo, ao invés de resolver a situação. O Steven diz que ele sabe... Esse EP é torturante porque é totalmente entendível o lado de todo mundo nesse EP. E quando vai pra mágoa do Steven, puta que pariu. Sabe como ela se sente, que às vezes você machuca pessoas por acidente. O que você susto, mais precisa fazer é tentar não pensar muito sobre isso, o que eu discordo completamente. Quando você machuca alguém, seja fisicamente ou emocionalmente, o certo a se fazer é enfrentar a situação e resolvê-la da melhor forma possível. Entender que a atenção deve ser voltada para a vítima, e a culpa do agressor é a coisa menos importante no momento. Nem sempre a pessoa que foi ferida vai conseguir te perdoar ou ao menos aceitar as suas desculpas. Até porque, quando você foge dele, como a Connie fez, você vai alimentar um monstrinho na sua cabeça. A culpa, que vai continuar sendo alimentado até que você o destrua, seja enfrentando literalmente o que aconteceu ou pelo menos entendendo as suas emoções e trabalhando elas, para que você possa seguir em frente. A Garnet acaba ouvindo a conversa e leva o Steven e a Connie pra praia, onde ela explica que pra fusão funcionar, precisa existir equilíbrio. Se as duas pessoas aqui vai rolar a melhor música. Uma das melhores. não tiverem esse equilíbrio, elas podem perder o controle da realidade e ver as coisas que não são reais e que vão fazer a fusão desmontar. Depois disso, ela explica que para achar o equilíbrio, eles precisam entender seus sentimentos. E para entender seus sentimentos, eles precisam ver claramente. Eles fecham os olhos, respiram fundo e entram num estado de meditação. Nisso começa uma música que para mim é considerada uma das melhores do desenho, que se chama Aqui Vem o Pensamento. Pensamento pode assustar você. Essa música tem uma letra bem intrigante que, de forma indireta, fala muito sobre a depressão. E lembrando que eu não sou psicólogo profissional e nada disso, e nesse caso eu tô falando sobre algo mais semelhante a uma confusão sentimental e uma tristeza sentimental que acontece de vez em quando com todo mundo, e não a depressão clínica em si, que vai muito além de só sentimentos, é algo físico. Nietzsche diz que pra ele a depressão é como um estado de transição e transformação. Ele enxergava isso como uma oportunidade pra pessoa procurar um novo propósito de vida e de autoconhecimento. Porém, da mesma forma, ele também reconhecia que a depressão é perigosa e pode ser destrutiva e fatal. Ou seja, temos uma linha tênue entre uma tristeza semelhante à depressão e a depressão clínica. A depressão poderia levar a pessoa ao niilismo, um estado em que a pessoa perde todo o significado e sentido da vida, que ele via como uma ameaça à humanidade. A música diz que lá vem um pensamento que pode te alarmar, algo que alguém disse e como isso te machucou. Ela também fala que você vai perder
perdendo a visão, o tato, e que essas pequenas coisinhas parecem importar demais. Parecem importar tanto que te confundem, e usa a frase, que eu posso até te perder. O sentido disso no desenho não é diretamente sobre depressão, e nessa parte, de certa forma, representa perder alguém pros sentimentos, onde podemos tirar diversas interpretações das mais pesadas às mais leves. A música fala pra você tirar um momento pra achar a si mesmo, e se perguntar se é assim que você vai desmoronar. Ela segue com um trecho dizendo que não, que tá tudo bem, você não tem nada a temer e que eu estou aqui. Nesse episódio, além de tratar sobre controlar os sentimentos... Cara, acho que é um dos melhores EPs pra construir essa narrativa psicológica que existe em Steven Universe. Principalmente para uma personagem humana que acabou entrando nessa desgraceira que é a Crystal Gems na questão entre as guerras, tudo, de virar uma guerreira para proteger o Steven. Tanto o próprio Steven que tem que carregar toda a desgraça que a mãe dele deixou por trás, né? Lutas mais resolvidas, tudo. E na minha visão, esse é um ZP que mais trabalha o psicológico da Connie e do Steven. Principalmente do Steven, mas na Connie, se por ser uma humana que tá no meio disso tudo. E ela só tá ali pra proteger. E por instinto acaba machucando outros. Steven por carregar um peso de ser não sei o que. Mano, esse EP é maravilhoso. Eles também falam sobre confiança, e isso é muito importante quando você tá passando por uma situação parecida, quando você se sente perdido e sente que seus sentimentos estão te engolindo. Ter alguém pra te apoiar e resgatar pra realidade, dizer que te apoia e te ajudar a sair dessa é muito importante. Infelizmente, nem todo mundo tem alguém assim. Eu, Math, acabo vingando muito pra esse lado de meus sentimentos, minhas emoções me engolem pra um cacete. Ainda bem que eu tenho amigos que me ajudam muito pra sair nessa realidade, mas quando a gente tá nisso, puta que pariu. Eu acho que é uma luta pra gente sair. A gente quer sair, só que tem hora que a gente só não consegue, porque a gente não vê esperança nisso em si. A gente dá esperança, só que a gente não consegue também. É uma brisa muito louca na cabeça. Nossa cabeça é uma máquina do cacete. E quando tá assim, mano, ela só funciona. E ela não para. E tu fica raciocinando o tempo todo. Enxergando aquele sentimento de culpa ou algo do tipo. É uma putaria. Principalmente quando passamos por momentos difíceis e acabamos nos isolando e tornando mais difícil procurar ajuda. E se você tá passando por algo do tipo, procure ajuda profissional ou ligue pra Central de Valorização à Vida, número 188. Mesmo assim, existem momentos em que você vai ter que lidar com isso sozinho. E pra curar a mente, nada mais importante do que usar o seu próprio corpo. Tente se distrair fazendo exercícios, ficando perto da natureza. É importante saber que a mente também faz parte do corpo. E às vezes, o simples fato de se alimentar e dormir bem vai fazer com que você viva melhor. Muitas vezes, nós passamos... Eu não faço nenhum dos dois, mas segue a vida. Por situações nas nossas vidas onde tudo parece estar perdido e achamos que é uma situação irreparável, mas tudo isso é fruto do nosso próprio julgamento momentâneo. Depois disso, a Connie reaparece na casa do Steven pronta para treinar e conta que se resolveu com o garoto e que até combinou com ele que quando o foda que ela conseguiu resolver, mas o Steven não tá. Não conseguiu resolver. Ela iria ensinar alguns movimentos. Eu passei o maior tempão me sentindo mal em vez de fazer alguma coisa. A Connie percebeu que se lamentar não iria ajudar a resolver o seu problema, e sim só alimentá-lo. Epiteto, um filósofo estoico, explica que a origem do sofrimento humano não é a situação em si, e sim o julgamento sobre a situação. Caralho! Ao invés de resolver o problema, a Connie ficou se lamentando e alimentando a sua própria percepção negativa sobre tudo aquilo. E quando ela tomou coragem e falou com o garoto, tudo foi resolvido e ela percebeu que deveria ter feito isso logo, ao invés de ficar sofrendo e ruminando seus sentimentos. Logo após isso, eles vão novamente treinar e dessa vez, quem está nesse estado perdido é o Steven, que vinha lidando com algumas descobertas sobre o passado da própria mãe e se sentindo culpado por coisas que ela fez que não foram responsabilidade dele, além de outras vilãs que ele teve que enfrentar e se sentiu culpado pelo fim delas. Durante o treinamento, eles começam a se perder novamente. Eu tentei te ajudar. Você não quis ouvir. Eu mandei você parar.
Nesse caso, Steven se sente culpado por não ter conseguido fazer mais por essas pessoas, que acabaram tendo um destino ruim por não terem aceito sua ajuda. As alucinações ficam mais absurdas na realidade, eles acabam tropeçando e começam a cair de um penhasco, onde eles desfazem a fusão. A Connie grita para que eles se fundam de novo, porque a Estivone tem poderes de flutuar, mas o Steven está imerso nos seus sentimentos. Mas é tão ruim! Não tem problema. Não tinha nada que você pudesse fazer. Essa fala da Connie representa perfeitamente o estoicismo. Cara, vai se fuder como eu amo esse desenho. Filosofia que eu mais tenho abordado nos meus vídeos. Marco Aurélio deixa em uma de suas passagens no livro Meditações uma situação pela qual ele passou. Ele conta que estava lutando para sair da cama e diz a si mesmo: estou crescendo para fazer trabalho de um ser humano. Então por que eu me sinto tão irritado ao sair para fazer o que eu nasci para fazer? E o que trouxe para este mundo? Eu nasci para isso, ficar deitado na cama. Logo em seguida, ele destaca o que ele terá que enfrentar. Diga a si mesmo no início do dia que eu vou enfrentar pessoas intrigantes, ingratas, violentas, traiçoeiras, invejosas e insociáveis. Pode parecer contraintuitivo e ilógico reforçar todas essas coisas ruins, mas é um exercício para que você se prepare para o que pode lhe dar. Cada ação que você toma tem suas adversidades, e Marco Aurélio poderia sim encontrar pessoas más e insuportáveis durante seu caminho, mas encarando de forma cética e realista, você vai ter muito mais facilidade de lidar com aquilo. O Steven ficar chateado pelo que aconteceu é normal, mas o ideal é que ele lide com isso para seguir em frente. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque ele é a resposta emocional à dor. A Connie e o Steven conseguem se fundir e não se estatelam no chão, conseguindo pousar tranquilamente. Eles deitam, olham no céu e repetem em voz alta: estou aqui. O estoicismo nada mais é do que isso: lidar com o que já passou e entender que você não deve sofrer pelo que não está mais sobre o seu controle. E quando a Connie nocauteou o garoto, ela se sentiu mal e aquilo doeu. Mas ao invés de se lamentar pelo que fez por tanto tempo, ela deveria ter enfrentado o que passou, já que ela não tinha mais controle sobre o que aconteceu, e sim sobre o que ela iria fazer a respeito daquilo. Muito foda! Caralho, que vídeo bom, que vídeo bom. O pior que, caralho, eu me vejo muito no Steven, até nessa filosofia do Marco Aurélio, acho que é assim que se fala, que ele acabou de falar. Eu me vejo muito nisso. E é bizarro tu se identificar nisso, porque realmente começa a ver a vida desse jeito e tu vê que, porra, dá pra viver, tá ligado? Sei lá. Complicado. Bem complicado. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do react, por favor, comenta, deixa o like, se inscreve no canal. Falta 2 inscritos para batermos 100. Ajude essa meta logo. E é isso. Até daqui a pouco e bye!